Olá, meus amigos, estamos de volta. Somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, trazendo vídeos curtos sobre a doutrina. Estamos no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. E vamos abordar agora as paixões. No dicionário, a definição de paixões é que é um sentimento muito forte, intensa e envolvente. Esse sentimento aborda questões de interesse ou admiração por pessoas, não só pessoas, por ideais, por causas e atividades. Portanto, ao contrário do termo paixão que nós geralmente usamos para questões negativas, pejorativas, as paixões também podem ser paixões por questões positivas. E lá na questão 907 do Livro dos Espíritos, se afirma que a paixão está no excesso que se acresceu à vontade. Ou seja, é algo além da vontade, um sentimento que nos envolve de uma forma bastante intensa a várias facetas. Admiração por pessoas, ideal, causa ou atividades ou trabalhos. Mas esses sentimentos que acresceram à vontade e, portanto, ultrapassaram, eles podem levar à realização de grandes atividades. O problema das paixões está no abuso que se faz delas, no excesso. E esse excesso pode causar o mal, pode realmente ser prejudicial, não só para nós, como para outros. Portanto, devemos ter cuidado. Na questão 908, se afirma que a paixão se torna perigosa quando foge ao nosso controle e deixamos de governá-la. E vai causar prejuízo para qualquer das partes envolvidas. Por isso vai ao encontro naquilo que nós antecipamos. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, se afirma que nós podemos e devemos vencer nossas más inclinações. Portanto, nós estamos falando das paixões excessivas e aquelas negativas. E o que são essas paixões? Senão repetições daquilo que nós temos guardado dentro de nós, fruto das nossas experiências pretéritas, daquelas vivências, daqueles costumes e hábitos que nós tivemos várias e várias existências, que nós temos dificuldade de melhorar hoje. Mas essa é a regra do jogo. É nós reencarnarmos, apagarmos momentaneamente as lembranças para aprender e fazer diferente. Os esforços, os espíritos nos falam, e isso aí é uma verdade, mas é muito dura, mas é verdade, que os nossos esforços são muito insignificantes para mudar esses atavismos, esses modus operandi de várias reencarnações, pois falta-nos vontade e prioridade. Nós temos outras prioridades na vida e isso aí dificulta muito. Mas nós sempre poderemos recorrer aos bons pensamentos, ao nosso Pai maior, a bons espíritos. Podemos orar pedindo ajuda, podemos orar pedindo para o nosso campo mental ser limpo dos nossos dejetos mentais emanados por nós mesmos e de dejetos de outros que ficam impregnados no nosso campo, baixando nossa frequência energética. Na questão 911, falando sobre paixões, continua, que a dificuldade de vencer essas paixões é diretamente proporcional àquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós falamos, pois são modelos que nós vivemos muitas e muitas vidas anteriores. Portanto, vencer em degraus, em escalas, é realmente uma vitória do espírito sobre a matéria. É uma vitória. Na questão 912, qual o meio mais eficaz para combater e vencer essa paixão maléfica, esses excessos negativos? E os espíritos nos falam a abnegação, a estarmos voltados ao bem, estarmos voltados não só para a nossa vida profana,
que nós temos nossos compromissos profissionais, nós temos a nossa responsabilidade com o nosso lar, a nossa responsabilidade com aqueles que dependem de nós, as nossas contas que temos que pagar, com a nossa responsabilidade para nos aperfeiçoarmos em termos intelectuais, lermos, conhecermos, aprendermos, porque isso não cessa jamais, assim como fazer o bem, dividir, sermos mais fraternos, mais caridosos, mais felizes, mais sorridentes. Nós podermos, a gente tem repetido bastante isso, podermos ver a face boa em cada situação da vida, assim como a face boa de cada pessoa, porque todos as têm. Então, concluímos a paixão. Vamos entrar agora no egoísmo. Olha só, no dicionário, o egoísmo está lá como amor exagerado aos próprios interesses em detrimento dos outros. É um amor ego, um amor de mim para mim mesmo, numa gradação incomum, fora do normal, mas sempre que vai ser contra alguém ou um grupo de pessoas. É colocar a si mesmo em primeiro lugar, interesses, opiniões, desejos, em detrimento de pessoas e do ambiente do colegiado. Isso é o ego. É você ser o centro e o mais importante se destacando em todas as suas facetas. O egoísmo, nós em primeiro lugar em tudo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, se afirma que o egoísmo é o mais radical e está em todos outros os vícios. Todos os males devem ser atacados na raiz, mas muito deles começa-se pelo ego. Nós em primeiro lugar. Portanto, dificilmente nós não teremos esse atributo, o egoísmo, em algum nível. Mas só cabe a nós mesmos avaliarmos isso na calada da noite, para refletirmos e melhorarmos. Nós todos os temos, estejam certos disso. Na questão 914, se afirma que quanto mais se instruem os espíritos nas questões espirituais, menor valor nós daremos às questões materiais. Portanto, o sentimento de ego ficará gradativamente de lado. Então, nós devemos nos afinar, ter mais perseverança nas questões da alma, nas questões caritativas. E isso independe de religião, porque Jesus aqui esteve na Terra não só para falar, como para exercer plenamente o amor, as regras de bem viver, as regras de bem se relacionar. E quanto mais a gente se aproximar da perfeição moral, mais a gente vai se afastar do egoísmo e vice-versa. Com as sucessivas reencarnações, esse sentimento ele vai se desfazendo. Nós vamos ter menos egoísmo. Nós vamos ser mais solidários, porque vivemos em sociedade. E aprenderemos com essas vivências. As próprias reencarnações têm um caráter pedagógico, um caráter educativo, para nós vivenciarmos. E à medida que o nosso intelecto for se desenvolvendo, nós vamos realmente entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E o egoísmo é uma coisa muito ruim. E vamos ser mais, socializar mais as situações e não só as questões materiais. Assim, entendemos que o excesso em todas as facetas corresponde ao mal, principalmente ao egoísmo. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, fala-se que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de corrigir, pois ele deriva da influência da matéria no nosso dia a dia, e falamos há pouco tempo o quão a matéria impacta o nosso modo de vida, o quanto ela assoberba e consome as nossas horas diárias, horas úteis acordados. Agora, queremos crer que as horas úteis
quando estivermos dormindo, porque nós emancipamos espiritualmente, nós façamos o bem e sejamos menos egoístas para trabalhar ao menos na espiritualidade. Fique com Deus, voltaremos em breve para finalizar o capítulo. Abraço.